O ambiente é tão importante quanto qualquer outra coisa na hora do trabalho. Pense que você é um médico. Se você for operar uma cirurgia num ambiente todo sujo, o risco daquele cara ter alguma consequência por conta do ambiente, né, do local, é muito grande. Alguma sepse da vida aí. Então o ambiente é importante, principalmente para o médico. Por isso que quando eles vão fazer uma cirurgia, eles fazem numa sala toda esterilizada, enfim. Quando você vai trabalhar, é a mesma lógica, a mesma. Você precisa de um ambiente saudável. Você precisa estar empenhado em algo bom. E eu sempre sou a favor, né, e ajudo os meus desenvolvedores com isso no manejo ambiental de sua casa. Eu trabalho na área de tecnologia e não é por isso que o ambiente se torna menos importante. Ah, eu trabalho em casa, não tenho o que reclamar, né? Sou um home office, não tenho do que reclamar. Cara, depende. Você precisa de um bom ambiente, você precisa estar estabilizado. Existem algumas coisas que podem melhorar a sua performance no trabalho, mesmo estando em home office. Por exemplo, um ambiente com muito caos ao redor, né? Uma bagunça ou barulho, enfim, provavelmente vai afetar no seu empenho de foco. Se você é um jovem que cresceu perante a informação, né, que nasceu já com acesso à internet, você tem problema de foco, cara, porque é normal, é da geração. Pessoas que consomem muitas redes sociais têm problema de foco, tanto que todo mundo acha que tem hoje o TDAH, né, quando na verdade é só um sintoma do TDAH, da perca de foco, por conta da forma que você cresceu, que você consumia. Então, se você está num ambiente todo caótico, você vai colocar um cara com TDAH para trabalhar, qual que é a chance desse cara ser produtivo? Dele ficar lá empenhado em fazer o trabalho dele? A chance é mínima. É mínima. Então, esse cara precisa de um ambiente adequado para responder de forma adequada. Então, lá no meu outro vídeo do espelho profissional, eu falei sobre a reflexão do ambiente. Convido você... falei da reflexão profissional, né? Convido vocês a fazer a reflexão do ambiente, né? Qual que é a reflexão? Como que está o seu ambiente? Está saudável para o trabalho? Tá positivo? Existem muitos fatores ambientais. Na verdade, o ambiente ele é muito, muito importante, né, para alguns entusiastas aí de saúde. Vocês vão saber que até a nível de epigenética é quando a gente tem a mudança de algumas células por conta do ambiente, né? Então, isso é muito importante em tudo, tá? Em todas as cadeias. Aqui a gente está falando de profissional. Então, reveja o ambiente que você está inserido para quê? Para que você aplique as melhores ferramentas, né, para extrair o melhor do seu trabalho. O melhor. Então, se você tem TDAH, inevitavelmente é bom você estar num ambiente que é mais isolado, um ambiente minimalista, sem muita coisa, não trabalhar com o celular próximo, né, colocar algumas dificuldades para que seu ambiente seja menos interessante, seja ele mais neutro, para que o que seja interessante naquele contexto, naquele cenário, seja o trabalho em si, né? Então isso pode te ajudar. Ou vamos supor que você é uma pessoa que costuma se estressar com frequência, maneja um ambiente para isso, evita o consumo de café, evita também ruídos, né? Tente trazer calmaria para o seu espaço. Uma pesquisa rápida no YouTube aí, você acha um monte de vídeo aí de Feng Shui, não sei nem se esse é o termo, mas assim, coloca umas plantas, coisas que remetam à calmaria, também pode ajudar. São em últimos níveis, né? Tipo, para buscar uma melhoria pequena, mas assim, vai ter um impacto isso, né? Conversa com o pessoal, você fala, pô, trabalho de home office, enfim. Existem alguns estresses que a gente não tem como evitar. O que eu faço? Torna o estresse prazeroso. Por exemplo, se você pega um ônibus, transporte público para ir até o trabalho, né, se force a fazer uma atividade nesse período de tempo que seja prazerosa para você. Então, se você tem uma série que você gosta muito, se limita a fazer isso, assistir a série. Vou contar um exemplo, um contexto. O meu filho, ele tem 12 anos, então ele, como qualquer outro jovem, dá um pouco de trabalho para acordar para ir para a escola. Aí o que eu fiz? Eu manejei um ambiente para que todas as segundas-feiras, que é o pior dia, né, porque ele vem do final de semana, ele vem com um sono um pouco mais poluído, para que todas as segundas-feiras sejam as mais interessantes. O que a gente faz? Antes dele ir para a escola, a gente assiste um episódio de anime, né? Eu tenho a Crunchyroll aqui em casa, aí eu coloco um episódio do anime. E o anime que a gente assiste na segunda
é o que a gente está mais engajado. Então, atualmente, o que a gente está mais engajado em assistir é o Solo Leveling. Lança capítulo de sábado, a gente consome o capítulo na segunda-feira. É muito mais fácil ele acordar na segunda-feira sabendo que vai assistir Solo Leveling. Por quê? Porque a gente está a semana inteira esperando um novo episódio. Ou seja, eu manejei um ambiente para que ele acorde com mais facilidade na segunda. Você consegue fazer esse manejo de qualquer forma. Ah, estou no metrô. Vou escolher o melhor desenho, a melhor série, o que mais me encanta para assistir aqui. E sagrado. Eu não assisto Solo Leveling fora das segundas-feiras. A gente não vê. Entendeu? Então toda segunda acompanhando o lançamento. Eu sou suspeito a falar também. Eu tenho várias tatuagens de Solo Leveling. Gosto muito, consumo mangá. Tenho aqui, ó, os 4 primeiros capítulos. Estou montando a minha coleção. Então assim, escolha melhor. O que você mais gosta e seja fiel àquilo. Então, eu não assisto Solo Leveling fora do horário. Por quê? Porque é importante eu ter ele nas segundas. Aí hoje o meu filho já vai dormir mais cedo, porque ele dormiu menos, ele vai estar cansado. Então, amanhã a higiene do sono dele vai estar melhor. Ele vai, obviamente, vai acordar mais performático. Então, eu já coloco outro desenho. A gente sempre assiste desenho porque foi a maneira que eu achei de facilitar, né, o processo dele acordar, que antes era um pouco mais difícil, e o segundo da gente ter um tempo de qualidade junto, né? A gente sempre assiste um episódio. Então já assistimos One Piece, o arco do Barba Branca inteiro, né, que é o Marineford. Então assim, eu manejei o ambiente para essa questão, mas eu consigo manejar para o trabalho. Um outro exemplo assim, se você tem uma tarefa que é automática, né, que é, por exemplo, uma coisa que você não precisa de senso cognitivo, você faz em ações repetidas, né? Coloca um podcast, vai assistindo o podcast e fazendo. Se você vai fazer uma tarefa que é cognitiva, provavelmente você é homem assim como eu, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então não coloca um podcast, senão você vai ficar perdido, vai roubar seu interesse. Também se você tem dificuldade com a atenção. Mas se você vai fazer uma tarefa que é, sei lá, copiar o arquivo de um lugar, jogar para o outro e fazer isso repetidas vezes, por que não? Coloca um podcast para ir de fundo, né? Você está recompensando o processo que poderia ser mais tardio e não prender tanta sua atenção, falando assim, pô, isso eu vou fazer ouvindo um podcast tranquilo. Quando eu falo, eu vou para academia, é um momento também que eu tenho com a minha filha, né, no caso, e eu gosto também de ouvir no podcast. Porque eu não preciso pensar muito, já sei qual que é o treino que eu vou fazer, eu vou lá e faço treino. Então enriqueça o ambiente do trabalho da mesma forma que a gente enriquece as outras janelas no dia a dia, né? Então é sempre importante você estar fazendo isso. E repare, né? Tem a questão ambiental do que você pode controlar ali em contexto de espaço mesmo, né? Ter um ambiente mais minimalista, ter um setup legal. Muita gente eu sei que tem isso e já torna mais confortável estar lá no computador. Ou enfim, se você está trabalhando numa empresa terceira, você sabe que você não tem como conduzir o manejo do ambiente completo, mas você consegue fazer algumas melhorias para que o processo seja mais simples. Pô, se ir até o trabalho, pense assim, se você está se locomovendo até o seu trabalho, isso já é um sacrifício, quando você chega lá e você não encontra uma recompensa, a tendência é que fique muito pior. Vou fazer uma menção ao Wesley, né, Delanogari, que é um psicólogo, ele tem um canal no YouTube aí também, provavelmente a maioria de vocês já viu. Wesley, ele contou uma história uma vez que foi feita para identificar em que momento a dopamina era ativada, né, nos cérebros dos primatas. E até então, as pessoas achavam que a dopamina era ativada enquanto você consumia algo prazeroso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tô aqui sentado vendo TV e aí tem um pacote de Doritos no meu armário. Eu lembro do pacote, vou até o meu armário, abro, pego o Doritos, abro e vou comer. Entendia-se que a dopamina está alta, né, ia alcançar o ápice ali de absorção no momento que eu estivesse comendo o Doritos. E esse estudo meio que provou o contrário, né? Provou que o momento onde a dopamina está alta é quando eu lembro do Doritos no armário, que é o que me motiva a ir lá pegar ele. Entende? Então, assim, a história em si, eu vou resumir brevemente aqui, era um macaquinho, aí tinha uma luz, um botão e uma parte onde saía um líquido, né, uma mamadeira com alguma coisa. Geralmente era suco de laranja. Quando acendia a luz, se o macaco apertasse 10 vezes o botão, ele ia ter acesso à mamadeira. Então eles com eletrodos acompanharam como que a dopamina ia se comportar. E quando acendia a luz, batia o pico máximo.
Aí o macaco ia até o botão, feliz da vida, animado, eufórico, apertava 10 vezes o botão, recebia a recompensa e ela caía em cadência. Ou seja, o ápice, foi provado, né, que o ápice ele acontece na luz, não no suco, não bebendo suco. E o que eles repararam também? Que se o macaco apertasse as 10 vezes o botão e tivesse água na mamadeira, em vez do suco de laranja que costumava ter, ele não só caía a dopamina que ele estava no momento, mas inibia a produção. Ele ficava em quase processo depressivo. Ele ficava triste por não ter a expectativa alcançada. A mesma coisa, você está lá conduzindo a sua rotina de ir até o trabalho como um sacrifício. Chegando no trabalho, você não tem nada de bom, cara, você vai ruir, entendeu? Tanto que se vocês acompanham o comportamento de vocês, no dia do pagamento vocês vão trampar mais animados. Porque é o único dia do mês onde existe uma recompensa viável ali. Vai cair grana na conta. Na semana, geralmente, você já começa a ficar mais feliz. É pelo dinheiro, pessoal. Então, assim, recompensando o processo, você maneja o ambiente ao seu favor. Existem várias outras técnicas, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu tenho um produto onde eu desenvolvo mentoria de pessoas e eu tenho um épico só sobre ambiente, tá? Quem quiser, tiver interesse aí, entre em contato comigo através das redes sociais. E me sigam, pessoal. Eu tô no Instagram, tô no TikTok, com cortes, né, dos vídeos que eu faço, e tô aqui no YouTube. Assiste, me segue aí, dá essa força que a gente tá promovendo melhor aí pro pessoal. Beleza? Valeu, obrigado.